vencendo as tentações, né? Se Deus nos permitir, para que isso tenha um impacto geracional na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Como sermos vencedores em Cristo. Vamos compreender o que o homem quer no fim das contas, né? E o que o motiva, né, de agir com violência e fazer guerra. Na verdade, parece até contraditório, mas é buscando a paz. Você vê que muitos homens, eles vão para a guerra buscando a paz. Eles são violentos para tentar manter a paz. Eles gritam pedindo silêncio. Tem muito homem que se inflama para acalmar. Isso acaba sendo uma contradição, né? E isso está ligado no nosso íntimo, né? Então nós precisamos compreender isso, que antes de qualquer coisa, vamos nos examinar. Paulo fala que examine-se o homem a si mesmo. Então nós vamos olhar para nós e aí vamos pensar. Hoje, nosso assunto aqui é falarmos sobre vencer as tentações. Então, se eu pretendo vencer as tentações, eu preciso entender como que isso acontece, qual é o terreno que isso tudo acontece e o que eu estou buscando no final das contas. Abre o entendimento em nome de Jesus. O que nós queremos no final das contas? Está lá em João 14, 27. Né? Em João 14, 27, Jesus ele diz o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então aqui Jesus ele traz um ensinamento para nós maravilhoso. Quando nós olhamos para nós mesmos, na intenção não de nos conhecermos por hedonismo, por amor próprio, por vaidade, mas olharmos para nós no sentido de eu quero me examinar. E aí eu tenho a entrega de Jesus de todos os meus anseios. O maior anseio do ser humano é pela paz. O homem ele persegue a paz, ele persegue a felicidade, ele persegue diante dos homens, diante dele mesmo, da família, da situação. O homem ele quer ter paz e ele quer ser feliz. No sentido de buscar a felicidade e de buscar a paz, o homem muitas vezes se torna violento. Mas Jesus vem e fala o seguinte: eu já entreguei a paz para vocês. Não é uma paz como o mundo entrega, mas é uma paz muito superior. E aí nós temos, queridos, o seguinte entendimento: a felicidade e a paz faz parte até mesmo dos planos dos homens maus. Até os homens maus, eles querem ter paz. Até os homens maus, eles querem ser felizes. Uma vez eu estava viajando lá em João Pessoa, estava eu e Learice, estava passando as férias de final de ano, estava com mais um casal, e lá estava assistindo o noticiário local, e nesse noticiário estavam entrevistando um traficante. Ele tinha sido preso em João Pessoa, mas ele não era de João Pessoa, ele era de Recife. E aí o repórter entrevistando ele falou assim: mas o que você está fazendo em João Pessoa, né? Você foi preso em João Pessoa, você mora aqui? Ele falou: eu moro aqui. Aí o repórter falou: mas você foi preso pelos crimes que você cometeu em Recife, né? Você tem lá uma ação criminosa lá em Recife. E o que você está fazendo aqui em João Pessoa? E aí esse sujeito lá sendo entrevistado, sendo preso, ele falou assim: rapaz, eu mudei para cá porque Recife está muito perigoso. E aí eu trouxe a minha família para ficar aqui porque aqui tem mais paz, aqui está mais seguro. Então olha só que contradição. O cara é um criminoso, ele é uma das pessoas que favorece para o crime, ele é uma das pessoas que torna a sociedade mais perigosa, mas ele não quer que a família dele desfrute disso, ele quer que a família dele tenha paz. E aí ele viajou para uma cidade mais segura para ele poder viver com a família dele. Isso é o que está ligado no nosso coração. E Jesus falou exatamente isso, que um homem mesmo sendo mau, ele sabe dar boas coisas para os filhos dele. Lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 11, está dizendo o seguinte: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E aí Jesus coloca isso como uma pergunta nesta tradução. Seu Pai do céu sendo bom, ele não vai te dar coisas boas? Mas o contexto para nós aqui, ele é um comparativo.
Jesus está fazendo um comparativo no sentido de que Deus é santo, perfeito e é muito maior do que nós podemos imaginar. E Deus mesmo, quando nós, sendo maus, nós damos coisas boas, imagina agora Deus. Agora, aplica isso nesse contexto. No contexto de que o homem está buscando a paz, o homem está buscando a felicidade. Mas não importa se você é bom, se você é mau, se você é mais ou menos, você pode ter certeza que para a sua família você vai buscar o melhor. Para a sua família você vai sempre querer entregar para os seus filhos. Muitos homens falam assim, não, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Eu vou proporcionar para o meu filho aquilo que meu pai não proporcionou para mim. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: o homem não encontra alívio para a alma no dinheiro, no sucesso, nem no prazer. Esse alívio não pode ser encontrado na religião, nem nas boas obras. Somente Jesus pode tirar o fardo do pecado e dar alívio para a sua alma. Então o homem, ele sempre tenta encontrar esse alívio, essa paz, essa felicidade. Não importa se o homem é bom, se o homem é mau, nós queremos essa paz. E o próprio Hernandes Dias Lopes, ele fala ele traz mais uma reflexão para nós. A paz não é a ausência de problema, é confiança no meio da tempestade. É o triunfo da fé sobre a ansiedade. Então Jesus, ele nos ensina que ele nos dá a paz, mas uma paz que o mundo não pode receber, uma paz que o mundo não pode nos dar, porque nós temos condições, queridos, de viver a paz de Deus, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio da tempestade, e seremos triunfantes sobre a ansiedade. Bom, entendendo isso, para a gente ter isso como uma introdução, que no coração do homem existe uma busca incessante pela paz, e mesmo que ele tenha que usar de guerra, mesmo que ele tenha que usar de violência, mas ele quer estabelecer a paz, o homem quer deitar de noite no travesseiro e quer dormir bem. Agora nós vamos aplicar isso na vida do crente, na vida daquele que está buscando ser parecido com Jesus. Para que nós possamos viver a paz de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos caminhar nesta paz, depender da paz de Deus, receber a felicidade vinda do Espírito Santo, a gente precisa refletir sobre algumas questões do que os próprios profetas eles ensinavam a respeito de Deus. Deus, ele é apresentado para nós através dos profetas em muitos momentos. Então, se você imaginar que Deus, ele quer se fazer conhecido, se você entende que Deus, ele quer que nós conheçamos os atributos que ele tem para nos comunicar, nós vamos chegar no seguinte raciocínio: para recorrermos a Deus, precisamos compreender como ele trabalha. Para recorrermos a Deus, precisamos compreender como ele trabalha. O que ele considera como que ele considera cada situação. Nós acabamos colocando Deus à prova quando, desconhecendo o que ele quer que saibamos, pedimos o que é contrário à sua vontade. Neste momento não estamos agindo como Cristo, e sim como um padrão anticristo. Então Deus, ele quer que nós o conheçamos. Nós vamos nos examinar a nós mesmos. Eu busco a paz, eu busco a felicidade. Por outro lado, Deus fala para nós: eu quero te entregar essa paz. Você vai viver isso de forma plena, de forma completa. E aí eu saio com a pergunta: como que eu acesso isso, Deus? Como que eu posso recorrer a esses atributos, a essa convivência com o Senhor, para que a minha família possa se beneficiar dessa paz? Como que o Senhor quer que eu me relacione contigo a respeito de todas as coisas? Jesus, quando ele estava explicando acerca do rico e de Lázaro, quando ambos morreram e o rico foi para o inferno e Lázaro foi lá para o seio de Abraão, Jesus, no meio daquela apresentação, daquele contexto, daquela narrativa, aquele diálogo de Abraão vira e fala o seguinte: lá no mundo, as pessoas do mundo já têm a lei e os profetas, já tem o Pentateuco, que também algumas traduções chamam de já tem o Moisés que registrou a lei em 5 livros, e já tem os profetas.
Por que Jesus está falando isso? Uma das respostas é: Deus quer que nós o conheçamos. E os profetas, eles nos apresentam Deus. A lei nos apresenta Deus. E o primeiro ponto que eu queria chamar aqui a atenção dos irmãos é com relação ao amor. Lá em João 3,16, é um versículo que muita gente sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro atributo comunicável de Deus para nós, para que nós possamos alcançar a paz da nossa alma, a nossa alma que quer descansar no Senhor, quer ter bom ânimo mesmo no meio das tribulações, é ter este alicerce, esta fundação, este fundamento estabelecido sob os nossos pés, o amor de Deus. Se o amor de Deus ele for devidamente comunicado a todo o nosso ser, nós e a nossa casa vamos viver em paz. Nós teremos felicidade genuína diante de Deus. O pastor Paul Walsh, ele fala o seguinte: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar. Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Então olha que interessante, mesmo Deus nos amando, mesmo sabendo disso, mesmo querendo viver esse amor de Deus, muitas vezes nós damos razões para Deus para não nos amar. Mas Deus não vai mudar. Ele é imutável. O que ele age, como ele age, a forma com que ele age, balizada no amor, isso é imutável. A justiça de Deus é plena em amor. A misericórdia de Deus é plena em amor. Toda a abundância de Deus nas correções, quando Ele está nos corrigindo como um filho, o sim e o não de Deus tem a mesma carga de amor. Deus, quando fala não para o seu filho, está falando com o mesmo amor quando Ele fala o sim. Quando o Marcelo tem que virar para o Renan e falar: não, Renan, o amor no não é o mesmo peso do amor do sim. Quando o Geraldo tem que virar lá para o Vinícius e falar não, ele está falando esse não com o mesmo amor, como que ele dissesse o sim. Pai, me dá isso. E o Fábio vira e fala: não vou te dar, meu filho. Não é o momento, você não pode. É o mesmo amor. Então Deus, quando está cuidando de nós, dizendo não para você, e aí você se contenta com o não de Deus, você se contenta com o sim de Deus, meu querido, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Porque aqueles que se alegram no Senhor, que se contentam do Senhor, Deus satisfará o desejo do coração desses filhos amados. O Senhor também quer que nós saibamos que Ele estará sempre conosco. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28, no verso 20. Você vai ver que Jesus ele tem o cuidado do tempo inteiro apresentar para nós os atributos comunicáveis de Deus. O tempo inteiro o Senhor Jesus está construindo em nós um alicerce de confiança, de esperança e de convicção, para que o medo da morte não roube a nossa paz. Se tem uma coisa que consegue roubar a paz do crente, é o medo da morte. Muitas vezes nem vai acontecer nada, mas o medo gera ansiedade, tira a paz e vira um transtorno. Mateus 28, 20 está falando o seguinte: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, eu tive a oportunidade desagradável de perder o meu filho na praia, há uns 3 anos atrás. Meu filho se perdeu na praia no Rio de Janeiro, a praia lotada, não dava assim para encontrar ninguém. E a gente perdeu o Gustavo. O Gustavo tinha aproximadamente ali uns 7 anos e foi um desespero. Foram os 20 minutos mais terríveis e longos da minha vida. Parecia uma eternidade aqueles 20 minutos. E depois, ministrando o coração do Gustavo, que a gente encontrou ele, e ele muito chateado que a gente perdeu ele e tudo. E aí a dúvida que gerou no coração dele: da próxima vez você vai estar comigo? Quando eu precisar, eu vou poder contar com você? E a gente teve que ministrar Gustavo várias vezes para que ele conseguisse voltar a confiar em nós, que nós não o perderíamos de novo, que nós sempre estaríamos com ele. Então isso é uma ansiedade no coração do homem. Nós, para termos paz, nós precisamos estar cuidados. Eu não sei quem ainda tem pai vivo,
Mas o meu pai, quando era vivo, só o fato dele estar vivo eu já tinha segurança. Senão qualquer coisa se complicar aqui, eu vou atrás dele. E aí, quando meu pai é levado para os céus, e eu creio que ele está no seio de Abraão, nós então aprendemos a viver sem ele e começamos a transferir esta confiança para Deus, porque isso é natural dentro de nós. Nós temos essa referência de pai. Enquanto o nosso pai terreno está conosco, o que nós fazemos? Nós buscamos ele, a nossa referência. Deus vai ministrando o nosso coração, e é o que João Batista fala: convém que um diminua para o outro crescer. Então a nossa relação com o nosso pai na terra vai diminuindo, a nossa relação com o nosso pai eterno, nosso verdadeiro pai, vai aumentando. E aí ele quer chegar até nós e nos comunicar estes atributos. Ele quer que nós saibamos que até quando nós precisamos ser corrigidos, ele tem um padrão de conduta. Lá em Oséias, no capítulo 2, no verso 14, tem um ensinamento extraordinário a respeito de como Deus age. Mais uma vez aqui um profeta, explicando para nós o coração de Deus, nos revelando como que Deus se importa conosco. Lá em Oséias 2,14, Deus diz o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus está falando do seu povo, Deus está falando da sua nação, dos seus filhos, que mesmo quando insistem em ficar longe de Deus, mesmo quando acabam no deserto, mesmo quando sofrem danos, mesmo quando tem perda, mesmo quando perde saúde, vigor, recurso, Deus não os abandona e continua nos amando, mesmo quando nós nos desviamos do caminho. Só que Deus tem um padrão de conduta. Deus, ele resolve as coisas de uma forma eterna. A maior preocupação com Deus, a maior preocupação de Deus na nossa vida, querido, não é com o nosso conforto. Se fosse com o nosso conforto, não existiria esse deserto que Deus manda Oséias alertar o povo. O maior interesse de Deus na sua vida é a sua salvação. O conforto, ele pode até existir, ele pode até ser além das suas necessidades, mas não é isso que vai mover o coração de Deus, não é isso que vai ser o resultado da entrega, não é esse o atestado, não é esse o selo sobre a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Então Deus, quando precisa nos regular, Deus, quando precisa nos resgatar, nos redimir, nos consertar, ele nos leva para o deserto. O deserto é um local de reflexão. O deserto é o local onde você está afastado daquilo que te afastava de Deus. É onde os recursos são diminuídos. O deserto é o lugar onde você vai ter que pensar, você vai ter que repensar, você vai ter que buscar em Deus, vai ter que depender mais de Deus. E é o lugar onde nós vamos nos esvaziar e vamos reconhecer que precisamos do Senhor nas nossas vidas. Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos para que eles se lembrem que o céu não é aqui. Então, nós muitas vezes precisamos passar determinadas situações para nos lembrarmos que nós não vamos fazer morada eterna nesta terra, não nesta geração, não nesta era, não neste governo. Precisará vir o governo de Jesus, o governo santo e perfeito. Então, como Paulo disse, nós estamos aqui como soldados numa guerra, não para fazer morada, mas estamos aqui para passar por uma missão. Nós estamos aqui por um propósito. Mas um atributo de Deus que nós, ao conhecermos, gera em nós alegria, paz, que gera em nós felicidade. Está lá em Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Não têm fim. São novas, se renovam a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Se nós temos um Deus que está sempre presente, que nos ama e é misericordioso, nosso espírito já está alegre, mas a nossa alma precisa aprender. Quando Paulo está lá em Romanos 12:2 falando
que nós precisamos renovar o quê? A nossa mente. Para quê? Para experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não temos a nossa mente renovada, Jesus falou, olha, o espírito está pronto, mas o que está em renovação? A nossa mente, nosso intelecto, nossos pensamentos, nossas emoções precisam aprender. E aprender como? Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ao buscarmos a palavra de Deus, nós vamos gerando em nós uma renovação da nossa mente, uma renovação da nossa alma. Nós vamos transformando para ficarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Por fim, mas não menos importante, por fim dessa nossa breve reflexão aqui, porque não se esgota aqui os atributos de Deus, mas nós vamos falar sobre a graça de Deus. Está lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que a gente não se glorie. Nós, quando temos a certeza, a convicção de que, querido, nós vamos passar para o outro lado, nós vamos morrer, nós vamos deixar de existir nesse mundo, nesse corpo. Mas quando nós passarmos, nós seremos recebidos por Jesus. Nós não seremos órfãos, nós não estaremos soltos. Nós nunca seremos abandonados, nós nunca seremos deixados, nós estaremos sempre sendo acompanhados. O Senhor estará sempre conosco, sempre ao nosso lado, mesmo depois da morte. O Senhor estará nos acompanhando. O Senhor, a presença dele vai fazer com que nós possamos perceber a graça indizível de Deus, a graça que nos torna justificados, a graça que gera em nós a alegria, a convicção, a certeza plena da nossa salvação. E essa graça que nos é dada sem nenhuma moeda de troca é para que nós possamos viver eternamente de forma plena com o nosso Deus. Agora que nós já conhecemos alguns dos atributos comunicáveis de Deus, nós já temos condições de caminharmos de forma confiantes no Senhor para lutar contra as tentações, nós vamos finalmente, queridos, conseguir vencer essas tentações. E falando de tentação, que é o nosso tema, eu trouxe um pensamento para vocês. Pensa junto comigo. Nossas tentações despertam nossos interesses e as nossas atitudes, as nossas tentações. Se ficarmos atentos às nossas conversas, nossos planos, nossos projetos, principalmente aonde que está vagueando a nossa mente, principalmente quando nós estamos sozinhos, nós seremos capazes de enxergar de longe o mal que se aproxima. Por quê? Abre aí Tiago 4:7. Tiago, irmão de Jesus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para que chegasse para nós esse entendimento extraordinário. Porque quando nós andamos na verdade, nós andamos em liberdade. Quando nós andamos em liberdade, nós somos verdadeiramente livres. Conhecendo a verdade, nós somos libertos. Uma coisa é sermos presos, outra coisa é sermos libertos, e outra coisa é sermos livres para escolher. E aí eu escolho ser cativo a Jesus. Então Tiago 4:7 diz o seguinte, que é exatamente o tema dessa nossa reflexão de hoje. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Esse foi justamente o versículo que motivou essa nossa conversa de hoje, quando o irmão ele apresenta a seguinte situação. Não, o homem ele é responsável, mas não é bem assim, né? Satanás é que está por trás, Satanás é que vem, maquina, Satanás é que envolve, o homem não é tão mau assim. Nós sabemos, queridos, com base na luz das Escrituras, que o coração do homem é corrupto, o coração do homem é enganoso. E ele não é só corrupto, Jeremias diz que ele é desesperadamente corrupto. Então, quando nós atribuímos a Satanás a culpa dos nossos pecados, nós estamos dizendo, em outras palavras, que quem tem que ir para o inferno é ele. Então, quando nós olhamos para este versículo, dizendo que eu preciso me submeter a Deus e resistir ao diabo, para que ele possa fugir de mim, a responsabilidade é minha. De duas coisas. Primeiro, me submeter a Deus.
Segunda coisa, resistir ao diabo. Quem resiste oferece resistência. Quem resiste se posiciona. Quem resiste não baixa a guarda. Quem se submete faz tudo isso ao contrário. Quem se submete aceita, escuta, busca, confessa, caminha junto, está se submetendo. Nós temos que nos submetermos a Deus. Eu lembro que na exposição lá para o irmão eu falei o seguinte, irmão, Satanás ele até vem com as bandejas e coloca na sua frente. Você olha para lá e ele muda a bandeja, ele está sempre com a bandeja na sua frente. Agora, se nós ficamos flertando com essa bandeja, se nós ficamos flertando com o mundo, se nós ficamos paquerando o pecado, administrando a situação, não é bem assim, relativizando a morte que é consequência do pecado, eu não estou resistindo ao diabo e ele não foge de mim. Ele continua apresentando as bandejas das oportunidades. Satanás, enquanto você não se posiciona, sujeito a Deus, resistindo ao diabo com todas as suas forças, ele não foge de você. Satanás só vai fugir de você quando você parar de flertar com o mundo, quando você parar de olhar para as tentações, de forma a cobiçá-las. Enquanto você estiver neste enamorado emocional, Satanás ele vai continuar te oferecendo. Satanás vai continuar te tentando. Satanás vai continuar tentando roubar a sua vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, está dizendo o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Se Deus ele perdesse o controle da situação, nós teríamos motivo e razão para perder a paz. Se Deus ele não fosse absoluto e pleno em controlar todas as coisas, nós teríamos todos os motivos do mundo para termos medo da morte. Mas não é assim. Não é assim. O Senhor, ele ainda diz o seguinte: olha, eu não vou deixar nem que venha tentação que não seja humana. Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. É claro que à medida que você for ficando mais forte, você vai enfrentar outras situações, porque você precisa passar esse processo. Eu preciso viver este processo. Nós precisamos viver este processo de sermos transformados até chegarmos à semelhança de Jesus. E mesmo quando as dificuldades, mesmo quando a tentação, mesmo quando sobrevier em nós algo tão forte, tão terrível, o Senhor vai nos providenciar, vai nos prover um escape para que nós possamos suportar. E eu garanto, queridos, que passar as tentações juntamente com o povo de Deus é muito mais leve, é muito mais suportável. E aí eu gosto muito de uma frase que eu escutei um pastor falando. Eu já escutei do Cláudio Duarte, mas alguém me disse que essa frase é de um outro pastor, mas não importa, a autoria é sempre da inspiração do Espírito Santo. Então, ele diz o seguinte: aquele que confessa tentação, ele não confessa pecado. O que ele está querendo dizer? Ficou ruim, está ficando tentado, o que você faz? Procure um irmão da sua confiança, procure e confessa. Confessa, porque se um justo orar por você, você vai alcançar a cura. Tiago 5,16 está falando isso. Confessai-vos uns aos outros. Então, se eu confesso a tentação, eu não vou confessar o pecado. Eu chego antes. A Bíblia diz que o prudente de longe ele vê o mal e ele já se prepara, se desvia do mal. Então, quando nós agimos de forma imprudente, nós partimos para cima do pecado. Não pode. Nós temos que fugir dessas tentações. Lá em Tiago, no capítulo 1, nos versos de 12 a 14, Tiago é extraordinário. Como eu falei para os irmãos, o Espírito Santo de Deus deu para ele um discernimento a respeito desse assunto que nos traz essa base, essa confiança, essa alegria. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Queria frisar este final, esta última frase que o nosso irmão Tiago registrou para nós. Cada um é tentado pelo seu mau desejo, seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então você não é tentado pela tentação do outro. Pode até ser que seja a mesma tentação, mas o que vai tentar você é o seu mau desejo. Lembra que a gente comentou ainda há pouco? Presta atenção no que sai da sua boca, aonde que estão seus pensamentos, onde estão seus planos, porque aí você vai conseguir se examinar com muito mais propriedade para você se livrar daquilo que te torna diferente de Jesus. Por quê? Eu achei muito legal o Fábio quando ele falou o seguinte, olha, um escultor, ele pegou uma madeira e fez um leão. E alguém falou, mas como é que você conseguiu fazer isso? Ele falou assim, ó, tirei da madeira tudo que não parecia um leão. Então, quando nós tiramos de nós tudo que não parece Jesus, o que vai sobrar? A essência. Vai sobrar aquele azeite, vai sobrar o próprio perfume, vai sobrar em nós o que Deus quer que sobre. Agora, se nós resistirmos ao mover do Espírito Santo, nós vamos cair. É impossível, queridos, suportar. O Luciano Subirá, o pastor, ele fala o seguinte, tentação é quando desejamos o que Deus restringiu. Pecado é quando o desejo nos domina. Então, tentação é para todo mundo. Em Mateus 26:41, Jesus registrou, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pastor Paul Walsh, ele fala o seguinte, lutar contra o pecado pode ser a maior evidência que alguém nasceu de novo e que Deus está realizando uma obra de santificação. Então você está lutando, isso é uma evidência. Você está fugindo do pecado, você está resistindo ao diabo, você está se sujeitando a Deus. Isso é uma evidência de que você nasceu de novo. É uma evidência que você está no caminho da salvação. Luciano Subirá, mais uma vez, ele registra o seguinte, o uso da armadura é a preparação para a batalha. A oração é a própria guerra. Quando a Bíblia nos diz que nós temos que orar em todo o tempo, querido, nós estamos na batalha todo o tempo. Não é 1 minuto, não é 5 minutos do dia, é todo o tempo nós estamos em batalha. O Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte, não se preocupe em ofender o mundo com a verdade, preocupe-se em ofender a Deus com mentiras. Então, vigie o seu coração. Vigie os seus lábios, olha o que está dentro de você, olha o que está gerando na sua vida, olha o que está saindo, o que você está manifestando. Jesus falou que contamina o homem não é o que entra pelos lábios, mas é o que sai da boca do homem que contamina. Por quê? Nós temos que guardar o coração, porque do coração procede as fontes de vida. E para a gente terminar, em Gálatas, no capítulo 6, no verso 1, Paulo fala o seguinte, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, quando nós estamos no corpo, lembra que eu falei que é muito mais suave quando você passa uma situação de tentação, que você tem que confessar alguma coisa, você precisa pedir ajuda. No corpo é muito mais leve, é muito mais natural. Quando nós precisamos do corpo para nos ajudar, quando nós precisamos dos irmãos. Agora, querido, quando você for o resgatador, quando Deus enviar você como consolador, quando você for a palavra que vai trazer bom ânimo, quando você for os lábios da esperança, querido, vigie a sua vida, para que você tenha mansidão para restaurar aquela pessoa que caiu, para recuperar o perdido. Mas vigie também, para que você mesmo não seja tentado naquilo que o seu irmão caiu. Sua família, ela é o suporte, o encorajamento e a firmeza do seu propósito ministerial. Para finalizar aqui, queridos, eu venho agradecer o Fábio pelo livro que ele me emprestou, da autobiografia do Billy Graham. Eu percebi lendo esse livro, não terminei ainda, mas lendo ali muitas páginas, muitos capítulos, eu percebi que a família dele o encorajava, a esposa dele suportava a ausência, os filhos dele estavam ali como família, unidos, dando um testemunho do ministério do Pai. Toda a sua família servia a Jesus
debaixo do mesmo propósito e ministério do seu líder, ou seja, do pastor Billy Graham. Sacerdote, provedor, que em vários momentos se unia no Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus. E aí eu tiro a seguinte lição desse contexto: a sua família é a confirmação do seu chamado. A sua família é a comprovação da configuração do seu ministério. Porque Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de confusão. Ele não ia estabelecer uma família para você que vocês não tivessem debaixo do mesmo propósito. A não ser que nós tenhamos buscado isso da força do nosso braço. Mas quando nós dependemos do Senhor para nos estruturar, nós temos a confirmação nos filhos, na esposa, no nosso trabalho, do nosso chamado. Então que essa reflexão acerca das tentações, acerca da submissão a Deus, que essa reflexão hoje para nós homens, ela seja realmente um confronto, que ela venha realmente tirar de nós aqueles pedaços que não parecem Jesus, para cada vez a gente se parecer mais com Cristo e estarmos ali dentro e movidos no mesmo propósito, juntamente com o Espírito Santo de Deus.